contato, eu trabalhava com Mauro dos Guaranis e Ivan Oeste de Carvalho, né? Dois arquitetos já faleceram, né? E tinham um estúdio pequeno e, enfim, eles eram frequentadores do Instituto e tudo isso, e incentivaram que viéssemos aqui, né? E a universidade também, né? Dentro da universidade, os professores incentivavam muito que procurássemos o Instituto, enfim, para complementação de conhecimento, conhecer outros arquitetos e tudo, e isso na década de 1970, início dos anos 70. Não, o estado da casa, quando a gente tomou posse, era, vamos dizer assim, era caótico, né? Porque era uma ruína, quase uma ruína, vamos dizer assim. Ele estava dividido internamente com tabiques de madeira e tal, tinham várias famílias morando aqui dentro. Ele tinha sido um dormitório da época da construção do metrô, indenizou essas famílias, ou elas foram realocadas em outros pontos, em outros locais. A mudança de lá para cá, quando a obra terminou, a obra foi uma obra a toque de caixa, vamos dizer assim, com os recursos que tinham e que eram obtidos com patrocínio, não existia lei de incentivo à cultura, nada disso que se desse suporte à obra. A obra foi feita com participação de empresas de construção civil, empresas de arquitetura, empresas de mobiliário, de material de construção, né, que coparticiparam na execução para a inauguração da sede. Quando a gente veio, ela já estava montada. Teve um trabalho brilhante do Valmir Amaral, com o Adir, com o Mário Ferrer, com outros arquitetos que estavam mais envolvidos com a questão da obra em si, né? E que realmente foi um ganho espetacular. Olha, eu estava como diretor, quer dizer, eu fui diretor cultural na administração do Adir, substituindo a Cessa Guimarães, que estava se retirando na época. O Adir me convidou, e a ideia sempre foi que esse espaço, sendo a Casa do Arquiteto, ele seria também um centro cultural, né, para a cidade, não somente a Casa do Arquiteto, né, quer dizer, tanto é que no início as pessoas não se referiam como a Casa do Arquiteto, se referiam como a Casa de Máquinas, né, pela, vamos dizer assim, história da edificação, né? E quando se concebeu e começamos a funcionar aqui, isso se transformou, era realmente um centro cultural, né? Quer dizer, você tinha atividades voltadas para as questões da arquitetura, né? Tinham debates, eu me lembro como diretor cultural da gente ter promovido debates aqui excelentes sobre as questões da arquitetura com palestrantes internacionais, nacionais, e sempre quer dizer, uma vida intensa. E servia também não só aos arquitetos, as questões da arquitetura em geral, né, e do urbanismo, né, como também as questões da comunidade em volta. Quer dizer, tinha convivência com atividades referentes à Associação de Moradores do Catete, do Largo do Machado, de Laranjeiras, e de outros bairros da cidade, Botafogo, quer dizer, não só a Zona Sul, mas a Zona Norte também, né? Quer dizer, Praça da Bandeira,
São Cristóvão, né? Se discutia a cidade como um todo, e esse espaço aqui, com essa estrutura de você ter um grande salão de exposições, um auditório com boas instalações e funcionando na sua plenitude, tudo isso, existia um debate, e também, por exemplo, sobre paisagismo. Tivemos talvez uma das primeiras exposições de paisagismo aqui no Rio de Janeiro, né? Ligação, por exemplo, com a FAFERJ, né? Com a Federação das Favelas do Estado do Rio de Janeiro, né? E as discussões se davam quer dizer, criava-se cultura, posicionamento do Instituto e dos arquitetos, por consequência, em todas as esferas de discussões que se interessavam à cidade e ao Estado do Rio de Janeiro. Então, ele sempre funcionou. Exposições, vamos dizer assim, icônicas, né? Arquitetura e História em Quadrinho, que veio do Centro Cultural Georges Pompidou, lá na França, direto para aqui, para o IAB, né? Enfim, é uma outra visão do que poderia ser a arquitetura. A arquitetura enquanto forma de vamos dizer assim, de diálogo e de escrita, né? Uma forma de escrita, né? E outros debates e exposições, exposição do Mário Botta, por exemplo, arquiteto suíço na época, razoavelmente importante, né? Arquitetura italiana contemporânea, coisas, quer dizer, havia um diálogo não só nacional, que se dava com outros IABs e outras instituições culturais do Brasil, como também a nível internacional, com exposições bem significativas. Então, era um centro cultural, e essa casa, eu acredito que ela tem o potencial de não retomar o que foi, mas num outro aspecto, um novo aspecto, daqui para frente, em outra forma, né? São vários fatos, né? Mas eu acho que importante, no meu ponto de vista, né? Vamos dizer assim, a luta do Instituto sempre pelas questões da arquitetura, da cidade, do urbanismo, do meio ambiente, né? E sempre lutas essas que fizeram parte de vamos dizer assim, no momento em que eu vivia, em 1970, em plena ditadura militar, né? O Instituto era um órgão, vamos dizer assim, que se afirmava como uma resistência dos arquitetos em relação àquele momento político que se vivia, né? No campo da arquitetura e do urbanismo da cidade, né? Eu acho que as lutas pela preservação do meio ambiente e vamos dizer assim, do patrimônio construído, né? E essas lutas, né, elas significavam muito naquela época. Talvez os arquitetos e os jovens arquitetos de hoje não consigam entender o significado daquilo, porque foi um momento do Rio de Janeiro em que a especulação imobiliária cresceu muito. Então, houve uma destruição do patrimônio construído muito grande. E o IAB era uma vamos dizer assim, das instituições que mais lutavam contra isso, né? Embora essa especulação imobiliária, por outro lado, era contratante de arquitetos, né? Mas se discutia muito isso no interior do Instituto. A outra instituição era o CREA,
E o CREA, embora os arquitetos tivessem um espaço de manifestação, o CREA não representava totalmente os arquitetos. E essas lutas, elas se davam mais, as lutas contra, quer dizer, em reação a essa especulação imobiliária forte, ao início de uma perda de qualidade de vida nas cidades do Rio de Janeiro, principalmente, né? E no interior do estado, se dava quer dizer, quem percebia mais isso, talvez fossem os arquitetos e abraçaram mais essa causa, né? E se aliaram com outras instituições. Por exemplo, o Clube de Engenharia era muito mais próximo do IAB do que muitas vezes foi o CREA, né? Então, essas lutas se davam aqui dentro e isso atraía, quer dizer, evidentemente quem tinha uma visão crítica sobre o momento político e tudo, e o momento que se vivia, certamente se identificavam com as causas do Instituto, né? Tanto é que o Instituto tem uma credibilidade, vamos dizer assim, criada por aproximadamente esses 104 anos, né, em torno dessas lutas públicas, né, na cidade, no território. Bom, o IAB passa a ser, quer dizer, passou a ser com isso, não somente uma instituição, vamos dizer assim, que abrigasse os arquitetos em si, né? Mas ao identificar essas lutas, vamos dizer assim, essas reações dos arquitetos em relação vamos dizer assim, a perda da qualidade de vida na cidade, foi um elemento, nesse momento, dessa reação, da identificação dessa alteração, né? Vamos dizer assim, que a sociedade vinha passando como um todo, e isso vai se refletir na arquitetura, vai se refletir no urbanismo, vai se refletir no meio ambiente, temas muito próximos dos arquitetos que, enfim, é o seu campo de trabalho, né? E, por exemplo, o significado do filme Ainda Estou Aqui, que mostra bem o que era a vida na década de 70, etc., e você compara com o mundo de hoje, né, você percebe perdas significativas de qualidade de convivência social, né, de qualidade do espaço urbano, né, da qualidade da arquitetura em si, né? E essas alterações não é que elas vão acontecer, iriam acontecer de um modo ou de outro, mas não precisa destruir uma cidade existente para construir uma nova. Esse espírito, né, sempre foi muito combativo pelo Instituto, né? Como todas as instituições da sociedade civil, é importante que você tenha um representante de todas as categorias, né? Eu ainda acredito nisso. Eu não acho que a sociedade é uma sociedade livre, independente. Quer dizer, os fóruns existentes também devem incluir as sociedades profissionais, né? Os sindicatos, vamos dizer assim, como o Instituto de Arquitetos, o Clube de Engenharia, né? E outras instituições co-irmãs, né? Porque a sociedade não se discute somente no parlamento, né? O parlamento tem um papel significativo, importante, né? Mas a sociedade civil ela deve ser discutida em todos os seus aspectos e todas as formas de construção da sociedade, né? Quer dizer, e
quer dizer, o Instituto não é somente o local onde se discute a arquitetura, onde se discute vários segmentos e vários momentos da vida política, social, né, e profissional. Eu acho que, quer dizer, a formulação da ideia de direito da cidade, ela está diretamente ligada aos estudos do Manuel Castells, né, que são dos anos 60, 70, né, e do Henri Lefebvre, né, enfim, pensador francês, filósofo, Henri Lefebvre, né? E, vamos dizer assim, esse conceito de direito à cidade, ele, vamos dizer assim, ele é recente, né? Vamos dizer assim, dos anos 60 para cá. Para alguns pode não parecer muito, né? E para outros pode parecer pouco, né? Parecer muito distante, né? Mas é uma questão, por exemplo, que se discute muito na academia, né? E o Instituto sempre participou de uma forma ou de outra nessas questões, né? Quando discutia, por exemplo, em vez de remoção de favela, por que não, né? Urbanização de favela? Você manter o direito de quem ocupou por anos seguidos estão ali, né? Quer dizer, voltando atrás, nos anos 60, se falava em remoção de favela, né? O IAB participou disso porque tinha um financiamento do governo norte-americano, logo depois da Revolução de 64, né? Mas, visto sob o ponto de vista crítico, essa remoção simplesmente não funciona, porque você bota as pessoas no nada, né? Num lugar, você cria não cidades, como diz a Raquel Ronick, né? Locais de não cidade. E, vamos dizer assim, essa discussão sempre esteve presente entre os arquitetos, e o Instituto sempre capitaneou discussões nesse sentido, né? No sentido de que o direito à cidade envolve o direito de você usufruir de todos os espaços livremente, de todos os espaços dentro do espaço urbano. Olha, que serão, quer dizer, eles ainda irão surgir, com certeza, né? Mas os desafios atuais, né? Você, por exemplo, uma luta que eu acho que é pertinente no momento atual, você, por exemplo, encarar de frente a prefeitura na liberação muito facilitada para alteração de legislação urbana em função de praticamente você vender a cidade, né? Quer dizer, vender a cidade tanto pelo lado positivo de vender a cidade, né, para o mercado, né? Assim como vender a cidade literalmente vendendo o espaço urbano em troca de benefícios para a prefeitura, benefícios financeiros, né, fiduciários para a prefeitura, né? Eu creio que essa é uma luta que é imediata, vamos dizer, poderia ser já encarada dentro da Comissão de Urbanismo, por exemplo, né? Acho que se aliar à academia, por exemplo, nas questões do ensino. Quer dizer, você encarar as alterações pela qual a profissão do arquiteto vem passando, né? E como formar os arquitetos
futuros arquitetos, vamos dizer assim, né? Com novas bases, com novas visões, com novas formas de se trabalhar, né? Principalmente porque praticamente a diferença entre a minha época como arquiteto e de diversos, muitos dos arquitetos que hoje estão na diretoria, e o momento atual dentro de um escritório de arquitetura, da forma de se trabalhar, né, alterou muito. E isso que alterou sem que isso signifique você alterar toda a forma de formação, a maneira de formação do futuro arquiteto, né? Então, acho que essa é uma discussão boa para acontecer, né? Assim, na questão da arquitetura em si, vamos dizer assim, as novas maneiras de construir, as novas formas tecnológicas, né, de se construir. Por exemplo, né, na minha época, você curava uma laje em 7 dias a 10 dias. Hoje você cura uma laje em 3 dias, 2 dias. Então, tem alterações tecnológicas que, evidentemente, economizam muito na construção, mas que são novas maneiras de se construir, né, que devem ser discutidas, e acho que isso tem que ser trazido para o espaço do Instituto em geral, né? Foi um debate que houve, que para mim foi muito significativo, né? Nos anos 70, como é que se diz? O Museu de Imagem do Som promoveu uma gravação de depoimentos de arquitetos. Eu assisti depoimentos maravilhosos, eu era estudante, aquilo foi de uma significação muito grande para mim. E um dos depoimentos que eu assisti foi exatamente... cadê o quadro dele? Está aqui, né, do Flávio de Aquino, que era um arquiteto paulista, né? Maravilhoso, uma pessoa sensacional, uma das palestras mais brilhantes que eu assisti num depoimento, e era aberto aos estudantes isso. Isso foi um momento muito significativo, né? Uma outra memória muito boa foi quando eu era presidente do IAB, a gente prestou a homenagem do ano ao Milton Santos, o geógrafo, né? E ele compareceu, uma pessoa maravilhosa, de um humor assim finíssimo, né? E aí eu não sei por que tem uma foto que apareço eu, a Silvia Barbosa, que foi minha vice-presidente, né? Ele e tal, e estão todos rindo numa alegria tão grande, né? E aquele momento foi muito bacana, muito bonito, né? Uma outra memória, mas aí é mais afetiva, vamos dizer assim, né? Eu era recém-formado e o IAB, na época, funcionava lá no MAM, lá no Museu de Arte Moderna. E eu passei na livraria Leonardo da Vinci, que na época era dirigida pela dona Vânia, né? E comprei o livro do Henri Lefebvre, L'Étoile à la Ville, em francês, tinha sido recém-lançado, né? Isso é por volta de 69, 70, por aí, uma coisa assim, né? E aí eu sentei para aguardar, ia haver uma palestra de um arquiteto, não me lembro mais quem era. E o Conde, ou era diretor, não sei se era presidente do IAB, ele entrou, ele não era meu professor, mas a gente se conhecia da faculdade, né? E o Conde era muito curioso, ele era uma pessoa muito, assim, ele adorava livros, né? Ele era um bibliófilo fantástico, e aí ele rodou o auditório o tempo, sempre me olhando, e eu
folheando o livro, né? E eu vendo ele no auditório, né, circulando, até que ele sentou no meu lado, pegou o livro da minha mão e falou: que livro é esse? Eu quero saber que livro você está lendo. E aí folheou e tal, e a gente conversou e tal. Então são memórias assim, quer dizer, o IAB foi esse espaço onde essas coisas se tornaram possíveis, né? Quer dizer, esses encontros, não só afetivos, vamos dizer assim, mas profissionais e tudo.